Boa noite para todos. Boa noite. É um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para a gente compartilhar um pouco a palavra do Senhor. Eu estava sentado ali meditando, os irmãos falaram que hoje tinha pouca gente e eu fiquei agora inusitado, né? Que tem bastante gente, graças a Deus, bastante visitante, hóspedes novos, né? Isso é um prazer tê-los aqui conosco, tá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sintam à vontade, a casa é do Senhor Jesus, então a casa é de vocês também. Quero convidar a todos para nós abrirmos nossas Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e depois vai ser o livro de Romanos, capítulo 14 de Romanos. No capítulo 5, verso 17 e o verso 21. Todos acharam? Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos repetir? Todos juntos? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bem, agora Romanos, capítulo 14, verso 9, diz assim: porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos, como de vivos. Vamos repetir? Porque para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. Agora mesmo recebi uma notícia que a gente fica triste, né? Que faleceu um dos nossos irmãos, se não me engano, ele era membro do Santana, né? Da Igreja de Santana, né? Eu estou fazendo confusão. Não, é irmão do irmão de Santana. É o irmão dele. Não foi ele. Geraldo, irmão do Geraldo, não foi o Geraldo, gente. Eu ouvi mal, desculpa. Eu estava pensando que era o Geraldo já. Mas ficamos sabendo, eu não conhecia o irmão do Geraldo. O Geraldo eu conheço. Bem, mas sendo um servo do Senhor Jesus, o que diz a palavra de Deus no Novo Testamento? Ela não usa a palavra. Olha, eu ouvi aí. Pode falar bem. Não morre, dorme no Senhor. Dorme no Senhor. Aqui eu li que Senhor é Senhor tanto de vivo como de mortos. Essa ênfase foi para mostrar que Ele é o Senhor de todos, em todas as condições, que para Deus todos estão vivos. Nós podemos estar mortos no sentido espiritual, mas no sentido material, Deus vai nos resgatar a todos, e todos teremos que estar presentes ao tribunal de Cristo, tanto para nós ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, ou para ouvirmos: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Essa é uma palavra de sentença, né? Uma sentença positiva, uma sentença agradável de se ouvir: vinde benditos de meu Pai. Ou uma sentença negativa, uma sentença que ninguém gostaria de ouvir, mas por viver afastado de Deus e não aceitar o plano de Deus para a sua vida, poderá ouvir algum dia uma palavra tão dura quanto esta. Se nós fôssemos examinar lá em Romanos, diz assim, lá no capítulo 14, depois os irmãos podem ler em casa, que cada um terá que dar conta de si próprio. Depois, mais para frente, fala
que cada um dará conta de si, dos seus atos, das suas ações, daquilo que fez. Mas lá no versículo 5, 17, né, de Coríntios, diz: se alguém está em Cristo, olha a ênfase, a pessoa tem que estar em Cristo. Ela não pode estar em outra posição a não ser em Cristo. As coisas velhas já passaram. Então, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Fazer coisas novas, fazer novo, fazer diferente, viver uma vida diferente da vida velha. Mas o que houve com a vida velha? Lá no verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Por quê? Porque a nossa vida, ela teve uma contaminação chamada pecado. Lá no jardim do Éden, o homem vivia junto com Deus, chamado período da inocência. Mas o diabo lançou uma sementinha, né? E falou assim: se comer desse fruto, né? Esse fruto é agradável. Mas Deus disse que no dia que comer, certamente morrerás. Certamente serás igual a Deus. Satanás mudou. Né? Mudou a ênfase. Não vai morrer, não. Deus que não quer que você coma, porque você vai ser igual a Ele. Vai conhecer tudo, saber de tudo. Vai ser autossuficiente. E lançou a semente da autossuficiência, da independência. De querer independência de quê? De Deus. De não querer depender do seu próprio Criador. Porque todos nós, diz a palavra de Deus, somos feituras de Deus. Fomos feitos pelas mãos de Deus, criados por Deus. Mas a palavra de Deus também diz que nós não somos filhos de Deus por nascimento natural. Nós somos filhos de Deus por nascimento espiritual. Há uma mentira outra de Satanás que roda o mundo, diz que todos nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus, não eu, mas a palavra de Deus diz diferente, né? A palavra de Deus diz que nós somos criaturas de Deus, mas filhos, lá no João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Vamos lá, irmão Hermelino, sabe se está de cor? Ele veio para que era seu, e os seus não aceitaram. Mas todos, quando receber, terão direito de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os seus, dos seus contemporâneos, né? Da mesma nacionalidade, dos que tinham as promessas, oráculos de Deus, né? O povo de Deus, o povo judeu. Mas o povo que estava dentro do plano de Deus, que aquele povo, né, que tinha os oráculos de Deus, rejeitassem a promessa de Deus como nação. Não todos, mas como nação recusaram. Mas todos os que receberam Deus o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a condição para se tornar filho é crer no nome. Qual é esse nome? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? O Evangelho de João, quando chega lá no capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a grandiosidade desse amor. Olha a reflexão que o evangelista fez do amor de Deus para conosco, para com Rogério, para com João, para com a Maria, para com José, para com Antônio, para com Davi, para com todos que estão aqui na face dessa terra, né? O próprio Senhor Jesus falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele falou essas palavras a um judeu que era teólogo, a um judeu que era religioso, que conhecia a palavra de Deus. Ele tinha uma função chamada escriba. O escriba, naquela época não existia imprensa ainda, 1492, se não me engano, Gutenberg inventou, né, o processo, e podemos imprimir e termos livros maravilhosos em papéis como hoje, mas naquela época era tudo manuscrito.
E para termos os livros, não se perderem a palavra, eles tinham que ser escrito e reescrito, porque com o tempo ia ficando muito velho. Então eles reproduziam tanto para ter várias cópias para vários lugares diferentes, como também para perdurar aquela palavra. Então o escriba, ele vivia escrevendo a palavra de Deus. Então ele escrevia, o dia inteiro escrevendo. Então era um homem que conhecia, porque quem escreve tem que ler, né? Quem lê, grava, e quem grava, conhece. E o que aconteceu? Ele disse para aquele homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. E despediu aquele homem. Esse homem que eu estou citando é Nicodemos, lá de capítulo 3. E foi embora para casa com essa palavra. E bateu a cabeça no travesseiro. E ficou pensando em todas as palavras daquele diálogo que ele teve com o Senhor Jesus. E ele, fazendo uma reflexão, ele foi lá no livro de Números, se eu não me engano é capítulo 21, 19, né? Que fala sobre essa passagem do povo de Deus. O povo havia pecado contra Deus. E o pecado é algo que nos separa da presença de Deus. A palavra pecado significa erro. Então você erra. Quando você erra, você não consegue alcançar o quê? O seu objetivo. Você tem que fazer de novo, consertar, fazer diferente. Então o que acontece? O povo havia murmurado. Murmuração não é pecado, falar mal. Isso no Romanos 14 vai falar sobre isso. Então o que acontece? Onde eu li que o Senhor é Deus de vivos e de mortos. Mas o que acontece? Ele viu que o povo tinha pecado, falava mal de Moisés e de Deus. E aí começou a surgir muitas serpentes no deserto. E aquela serpente começou a morder e o povo começou a morrer. Diz a palavra de Deus que morreu mais de 20 mil pessoas. Então eles chegaram à consciência que aquela morte não era uma coisa natural, mas sim fruto do seu pecado. E por ser fruto do pecado, havia de ter um remédio, que é se voltar para Deus. Então eles conscientizaram que o pecado os estava matando. E eles se voltaram e foram à presença de Deus através da pessoa, né, do profeta Moisés. Falou: Moisés, nós pecamos contra Deus e contra ti. Ficamos falando mal pelas costas, né? E isso, com certeza, essas mortes é por causa dessa murmuração. Então ora a Deus para que tire esse pecado de nós. Então Moisés foi e orou, e Deus falou: faça uma serpente de metal bem alta, e todo aquele que olhar para a serpente não morrerá, mais viverá. Isso tinha que operar para que isso acontecesse, amados, uma coisa chamada fé. Uma palavra pequena, mas grandiosa em poder. Porque vocês aí que já passaram pelo exército, a gente aprende isso, né? Uma coisa chamada torniquete. Ou seja, quando você é mordido por um animal peçonhento, ele inocula o veneno e você tem que botar assim um pedaço de madeira com uma cordinha e roda aquilo apertando para o sangue não circular e não chegar no coração junto com o veneno. Então você vai e corta o local da mordida para vazar o sangue, aonde está o veneno, e assim você tem uma chance, né, de sobreviver e escapar. Então a tendência é isso tudo, esse conhecimento humano, a tendência da pessoa é querer ser autossuficiente, é querer resolver os seus próprios problemas pelas suas próprias forças. Mas o problema do pecado não é resolvido pelas nossas forças, ele é resolvido espiritualmente. Jesus Cristo morreu na cruz para nos resgatar dessa semente maldita chamada pecado. Então havia uma necessidade da pessoa que fosse mordida pela serpente, ao invés de olhar para baixo, olhasse para a serpente de metal, que foi colocada num lugar bem alto. Deus falou: faça uma serpente de metal e põe numa haste, ou seja, uma vara bem alta, e fincasse lá, e ela ia ficar no alto. Então, em vez de olhar para baixo, geralmente a serpente morde nas pernas, né? Em vez de você olhar para baixo, você tinha que olhar para onde? Para cima. Em vez de fazer torniquete, cortar o lugar da mordida, você tinha que confiar que Deus ia te dar a cura, que Deus ia te dar a vida, ia te livrar da morte. Não muda muito. Jesus Cristo
essa serpente fica Cristo morrendo na cruz. Por isso que Cristo falou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, porque você tem que olhar para Cristo. Eu tive que olhar para Cristo para poder ter certeza da minha salvação. Nós todos, os seres humanos, temos que olhar para Cristo. Enquanto nós estivermos olhando para outros lugares, nós continuamos na velha criatura. Nada de novo tem nas nossas vidas. E, não sendo uma nova criatura, você está longe dos propósitos de Deus para a sua própria vida. Porque o propósito de Deus para a sua vida o próprio Senhor Jesus Cristo declarou que quando fosse levantado, atrairia a Ele a muitos. E nesses séculos que se passaram, muitos olharam para Cristo. Mas uma pena, a palavra muitos é muito triste. Poxa, Rogério, muitos é triste? É, porque muitos não são todos. Quando nós vamos lá para o capítulo 11 ou 10, se eu não me engano, eu não sou muito bom de matemática, eu leio, mas eu não consigo gravar muito número do Evangelho de João, nós vemos uma passagem em que Jesus Cristo gostava de ficar na casa de uma pessoa chamada Lázaro. Era muito amigo, Lázaro, Marta e Maria. E só que aí Jesus Cristo se afastou um pouquinho, porque estava sendo perseguido pelos judeus. Então foi para a região, uma região desértica, e ficou por lá. Mas nesse tempo, Lázaro ficou doente. E mandou avisar: o seu amigo, aquele que tu amas, está doente. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo ficou mais 2 dias por lá. Depois ele falou assim: vamos voltar, gente, porque Lázaro dorme. Aí o Senhor disse: vamos voltar lá não, os homens queriam te apedrejar com minha mesa, agora vai voltar para lá. Se ele dorme, ele está bem. Lázaro confiava sua vida em quem? Em Cristo. Era amigão do Senhor Jesus. Então ele estava dormindo no Senhor. Mas para que as outras pessoas entendessem o que tinha acontecido, Jesus declarou: gente, ele dorme porque para Deus todos estão vivos, mas Lázaro morreu, e eu vou, porque essa morte é para a glória de Deus, é para glorificar o Filho de Deus. E o que aconteceu? Chegou lá, conversou com Marta, conversou com Maria, Maria correu, o judeu correu junto, e aí falou: vem ver. Mostrou o túmulo. Quando mostrou o túmulo, o Senhor Jesus Cristo falou assim: tirai a pedra. Ele poderia simplesmente fazer assim com a mão, assim, fazer a pedra levitar, só pela força do seu amigo. Podia sim, mas não fez isso, porque Deus não faz o que você pode fazer. Deus nos criou com capacidades. Então, quando nós temos problemas, nós confiamos em Deus, oramos a Deus, entregamos para Deus e tomamos uma atitude. E Deus vai nos abençoar nessa atitude, Deus que seja respaldada na palavra dEle, na vontade dEle. E nós vamos ter sucesso naquilo que vamos fazer. Porque está respaldado em Deus, não há outra coisa que não ser sucesso. Porque pode solucionar todos os nossos problemas, de acordo com a sua vontade. Não estou pregando prosperidade, não. Eu já passei muito, como se diz aí, por aí, perrengue. Já passei muitas necessidades. Nunca passei fome nem necessidade, porque a palavra de Deus não pode mentir. E a palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado, nem a tua descendência a mendigar o pão. Então, esse tipo de necessidade o cristão não passa. Mas as outras necessidades, dificuldades, até o ponto de ter que receber a ajuda de alguém, às vezes, isso pode acontecer. Mas sempre importante você estar com a sua vida confiada em Cristo. Mas aí a palavra veio: Senhor, ninguém vai tirar a pedra não. Estou falando a mesma palavra. Já tem 4 dias, já cheira mal, está de putrefação, já está em decomposição, o cheiro já não é agradável. Essa foi a palavra até da própria irmã do defunto. E o Senhor Jesus teve que dizer para todo mundo:
Eu não disse que se creres, verás a glória de Deus. Esse é o grande problema. Às vezes nos falta fé para ver a glória de Deus. E deixamos, às vezes estamos sentados no banco das igrejas, sem ver a glória de Deus. Deus está aqui martelando no seu coração, no meu coração. Ele quer mostrar a sua glória para nós. Mas há uma necessidade de buscarmos isso em nossa vida. De estarmos confiantes nele, de crer. E aí ele disse pela segunda vez: tirai a pedra. E eu pergunto: qual é a pedra que está te impedindo de ver a glória de Deus? O comodismo? A falta de fé? Ou ainda, sentado na igreja, Deus que nasceu, trago pelos pais, mas ainda a falta de conversão, de uma entrega genuína a Deus, para que as coisas velhas passem e tudo se faça novo em nossas vidas? Isso é uma pergunta que às vezes eu me vejo fazendo a mim mesmo, porque quantas das vezes entramos num comodismo, num costume em que nos impede de nós que já confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, de vermos a glória de Deus. Temos que estar sempre buscando, sempre orando, né? Numa batalha espiritual, para estarmos com os olhos abertos, como, se eu não me engano, foi Eliseu, né? E teve a sua casa rodeada por exército inimigo. E o seu servo saiu de dentro da casa e viu aquele monte de exércitos inimigos. E voltou: pai. Diz a tradução, acho que é pai, chama o seu profeta. E assustado: vem ver. O profeta olhou, toda tranquilidade, e foi: olha, estamos rodeados, vamos morrer. O profeta falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Ele não estava vendo a glória de Deus, porque atrás do exército assírio tinha um exército celestial cercando aquele exército. E ele não estava vendo. E o profeta não estava com tranquilidade, que estava até deixando o servo dele nervoso, né? Porque ele não conseguia, ele estava cego. Mas o que aconteceu? Voltando para João, 4 dias, o Senhor Jesus Cristo chamou Lázaro: vem para fora. Esse Lázaro veio para fora, fez com que ele saísse do túmulo, daquela condição inerte de morto, para a condição de vivo. E o Senhor Jesus falou: desligar, deixa ele à vontade. Mas quando você chega lá no versículo 45, aí termina assim: e muitos creram, porque viram o defunto ressuscitar. Olha a palavra muitos aí de novo, gente, porque diz também que muitos foram fazer fofoca, murmuração, com os sacerdotes, com os religiosos da época, dizendo assim: agora ninguém segura Jesus mais, acabou de ressuscitar um defunto de 4 dias, quero ver o que vocês vão fazer agora. Estavam mais preocupados com a fofoca, com o disse-me-disse, do que entregar o seu coração para Deus, mesmo diante de um milagre tão intenso. E a gente pensa que naquela época os homens tinham coração duro, mas será que hoje não é? Está diferente? Quantos milagres Deus tem operado na vida de tantos? Eu trabalhei numa transportadora no Rio de Janeiro, tinha quase 1000 funcionários, a matriz, você conheceu, né? Zeta Transporte. E eu tinha um amigo que era ajudante de caminhão. O nome dele era... o nome dele era... Todo mundo tinha apelido, né? Então eu só lembro o apelido. O meu vocês não vão ficar sabendo, não. Mas o que acontece? O apelido dele era C&A, porque ele parecia com o negão que fazia propaganda da C&A, né? Então o apelido dele era C&A. E C&A gostava de droga, o C&A gostava de bebida, o C&A tinha uma vida que ele recebia por semana um bom salário, porque todos ganhávamos bem. Eu tinha um emprego de quase 6 salários mínimos, mais comissão, eu ganhava muito bem lá. E até um ajudante de caminhão também não ganhava menos de um salário por semana, acredito, ou menos um pouquinho de um salário, mas por semana. Então dava uma média de 3 e poucos salários por mês. Não era ruim para um ajudante de caminhão, ótimo, né? Quase 4 salários.
Mas o fato é que ceiar queimava tudo com o pecado, com as bebidas, com as mulheres, com tudo. Uma vida destruída, não tinha nada. De repente, ceiar chega, trabalhou a semana inteira, trabalhou diferente, sem beber durante a semana. Ceiar chega no final de semana, vai para casa, não gasta o seu dinheiro com bebida. Ceiar muda, e essa mudança, né, a percepção minha foi assim, será que só Cristo vai fazer uma mudança tão grande? Aí eu falei assim, Ceiar, o que aconteceu com você, Ceiar? Você já percebeu, né, irmão Rogério? Tanto que o senhor falou para mim, né? Agora eu sou seu irmão. Agora eu estou na Igreja Universal do Reino de Deus. Maravilhoso. Não é por isso que a gente tem que fazer. A semente foi lançada. Ceiar mudou a vida dele. Ceiar deu lugar à voz de Cristo na vida dele. Aquela vida que era desprezível, que vivia todo final de semana jogado no chão, que muitas das vezes era recolhido para dentro da firma porque não aguentava ir para casa, aquela vida foi totalmente modificada. Aquela vida velha que não servia para nada foi transformada numa vida nova, uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa com tranquilidade, uma pessoa boa de se, conviver. Eu falo isso porque eu não gostava de ceiar, eu pregava para ceiar, mas quando era para ele trabalhar junto comigo, eu falava, vou confessar, era uma briga, uma guerra. Eu falei, ceiar, você não vai beber, eu não admito que ninguém beba dentro do meu carro. Mas ceiar chegava meio, bebia menos, mas bebia. E trabalhar para quem bebe é ruim. Né? Você já trabalhou nessa área de caminhoneiro, né? Muita gente bebe, e é uma tristeza lidar com quem bebe. É um pecado que atinge a todos. Mas ceiar mudou, e eu passei a gostar de ter ceiar perto de mim. E eu gostava de ouvir as coisas que ceiar falava. E como Cristo transformou. Quantas pessoas vão para um centro de recuperação para se recuperar da bebida, da droga? Ceiar abandonou a bebida e a droga assim, ó. Ele falou assim, eu tenho até nojo disso hoje, Rogério. Eu não gosto de falar da minha vida velha. Sabe por quê? Porque eu não gosto nem de lembrar. Pode isso quando você também não gostar de falar. Mas muitos creram, mas não foram todos. E assim tem sido pelos séculos, até hoje. Mas eu quero dizer para você que a sua vida pode ser nova, a sua vida pode ser transformada pelo poder de Deus, porque Ele, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele na cruz carregou o meu pecado, o nosso pecado, para que pudéssemos hoje nos aproximar de Deus, para que pudéssemos hoje podermos ter livre acesso. Você não precisa de ninguém interceder por você para você se aproximar de Deus. Basta você ir a Jesus Cristo. Ele faz a intercessão direta ao Pai. Ele tem essa autorização, porque Ele morreu na cruz e se fez pecado por mim, por todos nós, né? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Deus é amor. Eu sempre falo isso. Você eu não acredito que Deus vai mandar ninguém para o inferno, não, porque Deus é amor. Eu tenho um amigo que fala isso. Deus é amor. Um dia eu falei para ele assim, olha, a palavra de Deus diz que todo aquele que não aceitar o plano de Deus está debaixo da ira de Deus. Porque Deus é amor, mas é justiça. E Ele planejou algo para que nós pudéssemos o quê? Retornarmos à sua casa, estarmos junto dele novamente. Mas se você recusa voltar à casa do Pai, Ele vai ter que exercer a sua justiça sobre você. E é a ira de Deus. E é o que diz a palavra de Deus no início, né? Vinde benditos de meu Pai, para aqueles que aceitaram o plano de Deus. Ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço.
Porque Deus fala que não conhece? Porque você não se tornou conhecido a Deus, não se aproximou de Deus, não